vocês, quando escalar, as habilidades continuam as mesmas aqui, tá? Não muda absolutamente nada. Se vocês lembrarem, tá? Então vamos recordar um pouquinho. A gente falou nas primeiras aulas uma viagem de Barra Bonita até São Paulo. Aí João saiu de Barra Bonita, percorreu até Botucatu, que é 55 quilômetros. Depois mais 135 até Boituva, e depois mais 110 até São Paulo. João percorreu qual distância? Aí vocês falaram lá, somos 3 que dá 300 quilômetros, tá? Uhum. Então, a ideia de você ter os elementos presentes, tá, em cada situação, em relação ao tempo, espaço e velocidade. Pessoal, quais são as condições de tempo? Tempo pode ser em segundos, minutos, hora, dia, mês, ano, década, era, tá? Distâncias, milímetro, centímetro, metro, quilômetro, tá? Anos-luz, tá ok? Alguns de vocês podem morar nos states mais para frente, pode ser que pegue milhas, tá? Polegada, jarda, tá? Contanto que tem a distância do futebol, né? Entre a barreira, entre a falta e a barreira ser 9 metros e 15, tá? Porque são 10 jardas. E cada jarda tem 9 metros, 0,915. Você multiplicar por 10, tá? 9 metros e 15. Tá? Isso que é o problema. Pessoal, 8 minutos depois de aula entrando, pessoal. Vamos tentar chegar no horário na próxima aí, que senão tem que parar para... Pessoal, então é o seguinte, tá? Nós temos tempo, espaço e velocidade. Aí eu virei para vocês em algumas circunstâncias. O que é a casa 132? Tá? 132 metros do início da rua, tá? 155 metros do início da rua, tá? Aqui, 427, quer dizer, ó, geograficamente você está indo para o lado sul, num quilômetro 427 quilômetros do início da rodovia, ou do centro, tá, da cidade que se inicia, ok? E aí, nós vamos ter o seguinte. Se eu for do 132 até o 155, vocês lembram? Quanto que vocês andam? O tanto que você anda até chegar na casa do começo da rua. Ó, sai do 132, chega no 155. Posição final 155 menos 132 igual a 23 metros. Ótimo. Tá? Agora, com certeza você pode ir do 155 até o 132, não pode? Pode. Lógico, né? Não teria o menor problema. Mas como é que eu consigo perceber no meu resultado os mesmos 23 metros, tá? Que eu estou indo do lado oposto, tá? E aí vem aquela, uma é positiva, quando eu tô, não é bem voltando, tá, pessoal? É sentido. Então, se eu tiver um sentido é positivo, o outro tem que ser negativo. E aí é assim, se eu tiver crescendo numericamente na rua, eu estou a favor da trajetória, tá? Se eu estiver negativo, significa que eu estou indo contra a trajetória, não é menos alguma distância, tá ok? E sim a ideia do sentido que você está usando. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Uhum. A lembrança? Tá? Beleza. Então vamos lá. Aí nós chegamos na velocidade. Velocidade é a rapidez que um corpo se desloca ao longo do tempo. Tá? Se ele for mais rápido, a numeração é maior. Se ele for mais lento, a numeração é menor. Tá?
Vamos lá, rápido e lento, tá? Tem a condição numérica. Aí, tem que tomar bastante cuidado, porque a gente fala muito em quilômetro por hora, mas as análises ficam melhores em metros por segundo, tá? Que nem acho que eu cheguei aqui para vocês na outra aula, né? Pô, 108 quilômetros por hora na estrada, tá correndo? Ah, não, tá de boa. Na hora que você divide por 3,6, você vai ter 30 metros por segundo, ou seja, 30 metros a cada segundo. Tá? Vocês conseguem ter uma ideia do que são 30 metros? Se eu soltar vocês na frente da casa de vocês, vocês vão saber quanto que é 30 metros? 30 metros é. Tem. São 30 Alguém metros. fala a numeração da casa, se acaso lembrar. É, mais do que 20, 30 Eu metros. acho que esse, eu Uma acho que casa de número 0 a 30. isso pode ser também. Uma rua, Se quer eu, não, dizer. se eu não me engano, acho que esse 415 foi a Aira que comentou. Sim, eu Ela não. mora no 415. Então, se ela for até o 445, ela está andando 30 metros, ou se ela for até a casa 385, tá? Aí vai ter aqueles, professor, mas se não tiver a casa 385, óbvio, né, que a gente pede uma sensatez aí em termos de distâncias, tá? A gente não está aqui pela exatidão e sim circunstância, tá? Aí coloquei uma outra situação de uma velocidade aqui de 54 km por hora. Por exemplo, uma bicicleta. Às vezes o cara tá lá naquela descidona, né? Divide por 3,6, 15 metros por segundo. Então, se a Aira está na casa 415, se ela tiver, pensou ir até a 430 num segundo, tá? Então, a gente está falando aí, sair da 415 e ir até a 430 num segundo, tá? Ou, se ela estiver indo no outro sentido, na casa, tá? Na 400. É muito rápido. Então, vocês perceberam, eu nem cheguei a falar assim de rápido ou lento, mas já vocês perceberam que melhorou a análise de vocês com relação à velocidade? Metro Tá? por segundo dá pra gente ter uma noção, né? A noção fica muito mais clara, tá? Lógico, você fala, legal, eu preciso decorar? Preciso... Não, a ideia não é decorar e sim entender o processo, tá? Então, qualquer coisa, quilômetro por hora. Aí coloquei aqui uma moto, 72 km por hora. Divide por 3,6, eu vou ter 20 metros por segundo, tá? Então, quer dizer que ela anda 20 metros a cada segundo. Aí vem aquela, quanto que ela percorre em 5 segundos? Até para contar nos dedos, não precisa nem decorar a fórmula. 20 metros a 1 segundo. 42, 63, 84 e 100 metros, 5 segundos. Ah, mas decora as fórmulas, tá? Tem aqueles que gostam, tá? Velocidade média é espaço pelo tempo. Se eu multiplicar em x, tá? Eu vou ter espaço sendo velocidade vezes tempo, tá? Ou ainda, se eu pegar e trocar esses da diagonal, pessoal, se vocês quiserem, dá para inverter o posicionamento deles, tá? Se vocês olharem aqui o VM com o ΔT, é inversão de posição. Ó, se eu inverter o posicionamento, fica ΔS sobre velocidade, que é aqui, tá? Ah, Glauco, mas eu não quero decorar as três. Beleza, essa aqui serve para todos. Se eu tiver velocidade e tempo, tá? Substituo, multiplico em x e beleza, tá? Bom, vamos lá um resuminho. O que é velocidade média? É a variação de espaço pela variação do tempo. O que nós utilizamos de velocidade média? Quais são as unidades que a gente utiliza? Normal, usual é quilômetro por hora, mas as análises melhores são em metros por segundo, tá?
Provavelmente, espero que vocês tenham percebido na hora por que tem a da divisão de 3,6, tá? Não é aquela questão, ó, o Glauco está me obrigando a isso, não. Eu estou querendo que vocês entendam que é melhor a sua análise, tá? Variação de espaço, quilômetro ou metro, tá? E a variação de tempo em hora ou segundo. Se você tiver a favor da orientação da trajetória, a sua velocidade é positiva. Vocês lembram o que é a favor da orientação da trajetória? Orientação da trajetória? Oi? Não, você falou orientação da trajetória. É. A favor da orientação da trajetória, tá, ó, uma coisa para não ficar claro a usabilidade, tá? É numeração da rua crescendo. Ou seja, se você estiver indo para o lado da rua, que a numeração das casas está aumentando, você está a favor da trajetória, tá? Se ele for negativo, a delta S ou VM menor que zero, que é negativo, você está contra a orientação da trajetória. Numeração da rua, diminuindo. Tá? Então, a favor aumento da numeração, diminuição, tá? Contra a orientação. Os dois estão a favor aqui, ó. Brinco com o seu professor de física, tá? Conta está contra a orientação. Opa, agora tá certo. Contra a orientação da trajetória. No mínimo, na hora que eu copiei um do outro, esqueci de trocar. Transformação de unidade. Então, quilômetro por hora e para metro por segundo divide por 3,6. Tá? Alguns valores, deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Alguns valores muito interessantes aqui. Eu falo assim, ó. Tem alguns que decoram facilmente isso, tá? 10 metros por segundo equivalem a 36 quilômetros por hora, tá? Que é vezes 3,6. Se eu dobrar para 20 metros por segundo, eu dobro ao outro lado, 72 quilômetros por hora. Como eu tenho lá em cima já o 30 metros por segundo, igual a 108 quilômetros por hora, tem lá em cima acho que o 54, não é isso? Que a gente já visualizou. Agora, olha só o seguinte. Ali está LN. Quilômetro por hora. Aí vem o seguinte para vocês. Um avião está a 720 quilômetros por hora. Quantos metros por segundo ele está? Um avião está a 720 quilômetros por hora. Quantos metros por segundo ele está? Valendo! Professor, poderia falar novamente? Posso? Valendo. Vou até colocar aqui, ó, igual. 720 quilômetros por hora. Quantos metros por segundo? Que número que eu vou ter que colocar 200 aqui? metros por segundo. Aí... 200 metros por segundo. O The Nerd Play, que eu não, aí fica difícil eu saber o nome. Tá? Travou pra mim. Não, qual o seu nome? Nicolas. Isso. Hã? Fala de novo, por favor. É Nicolas. Ah, o Nicolas. É que aparece aqui The Nerd Display, né? Pessoal, ele falou certinho. Nicolas, você precisou fazer alguma conta, alguma coisa, ou você conseguiu perceber algo? Você conseguiria falar? Que travou para ele lá. O que eu queria que vocês visualizassem?
Aqui, se eu aumentar um 0 para o 20, automaticamente, para manter a igualdade, eu tenho que aumentar um 0 aqui também. Desculpa, saiu pra mim. Imagina, né, sem problema nenhum, tá? Ô, Nicolas, você conseguiu, na hora que você falou 200, você precisou dividir por 3,6? Sim. Tá? Ou você fez o que eu estava comentando, como você estava... Para aqui, ser 720, ó, não tem que aumentar um 0? Tá? Aqui, se eu aumentar um 0 também, Sim. mantém a igualdade. Quer ver? Agora vamos Faz fazer um... sentido. Não, mas eu dividi só 3. Por isso que muitas vezes tem muito exercício, vestibular, Enem e tal, que se você lembrar dos números mais usuais, ó, um jato está a 3.600 km por hora. Quantos metros por segundo ele está? Bastante. Sem Peraí, dúvida. não entendi. Repete Um a pergunta, avião, professor. jato, está a 3.600 km por hora. Tá? Que é essa aqui, ó. Quantos metros por segundo ele está? 3.600 3. quilômetros por hora? Não entendi. Não. Ó. 3.600 km por hora. Quantos metros por segundo ele está? Mil. Olha só aqui, ó, nessa linha aqui de cima, para chegar no 3.600, vai aumentar 2 zeros? Sim. A mesma coisa Do outro do 10. lado. Tá? Então, se vocês conseguirem ver essas proporções, que são grandezas, por isso que fala, lá na matemática, se você entender bem o que é grandeza diretamente proporcional, você acaba proporcionando, tá, algumas contas que te geram rapidez na realização. Nossa, Glauco, eu não tenho habilidade para fazer isso. Eu sei, cada pessoa tem uma habilidade, tá? Mas, lógico, eu preciso comentar. 1.000 metros, aí, para quem quiser ainda ter noção, é 1 quilômetro por segundo. Tá? Que 1.000 metros é 1 quilômetro. Tá? Então, quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Se vocês conseguirem lembrar os valores mais básicos, com certeza vocês vão conseguir fazer qualquer questão que aparece em vestibular. Muitas vezes até aparece já transformação, tá? Aí nós falamos também da direção e sentido, tá? Esses aqui, ó, da esquerda vão remar. Eles vão remar, eles só têm um sentido de movimento, tá? Então você consegue, o movimento das coisas a gente caracteriza por intensidade, que é o valor numérico, a direção, que normalmente é horizontal ou vertical, tá? A gente vê muita coisa em 2D, tá? Apesar de nós sabemos que tem várias dimensões, mas quando a gente olha a tela do computador é 2D, tá? Dificilmente, a gente tem muita dificuldade para enxergar o 3D. Aqui no cara chutar a bola, ele pode chutar para qualquer lugar, tá? A gente não sabe antes do chute dele, tá? Então aí, ó, você tem uma grandeza vetorial, tá? Que é onde você tem para caracterizar ele certinho, precisa da intensidade, que é o quanto ele vai chutar, tá? Mais a direção e sentido, ou seja, cuidado que direção é uma coisa, sentido é outra. Acho que até deixei aqui, ó, a setinha, que nem aqui, ó, aqui é direção vertical, o sentido para baixo, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, porque não desaparece Se eu colocar aqui, ó, o que mais confunde vai ser esse aqui, quer ver? Vamos ver se... Essas duas setas, deixa eu voltar a reduzir. Essas duas setas estão na mesma direção? Não. Tá? Não. Sim, horizontal.
Isso. Então, na direção Sentido horizontal. diferente. Isso, os Direito. sentidos são opostos. Esse sentido à direita e o de baixo o sentido à esquerda. Tá? Então, por isso que às vezes, que nem na numeração das casas, tá? Que a gente falou da variação de espaço. Variação de espaço positivo a favor da orientação, negativo contra. Tá? Estão percebendo que começa a bater as condições, né? Pode ser que a gente não lembre todas as vezes, tá? É normal acontecer, tá? E outra, tá? Para quem falou que... deixa eu apagar aqui embaixo essa outra setinha. Para quem falou, ótimo, é isso mesmo que tem que fazer, é tentar perceber. A gente aprende muito quando a gente se apropria do negócio, tá? Aí, teve um carinha, né, o Glauco, tá? Eu me coloquei como exemplo, podia pegar qualquer um, saiu em frente da casa 160 da rua Ivan Fleury Meireles, que é a rua da escola, tá? Chegou na casa 260 após 10 segundos. Nem sei se tem a casa 260, tá? Não é essa a proposta. Andou 100 metros em 10 segundos. Isso, olha lá. Então, para achar a variação de espaço, 260 menos 160, uma variação de espaço de 100. Tá? Qual que é o tempo que foi gasto? 10 segundos. Tá? Velocidade, ΔS por ΔT, andou 100 metros, gastou-se 10 segundos. 100 dividido por 10, 10 metros por segundo. Se você quiser em quilômetros por hora, vezes 3,6, 36 quilômetros por hora. 36 quilômetros por hora. Tá? Aí, quer ver? Vou só alterar um negocinho para vocês. Tá? E se fosse 360? Aqui seria 360. Aqui 360. Aqui já vai ser 200, tá? 200 metros. Aqui 200 metros. Agora seria 20 metros por segundo. Tá? 72 quilômetros por hora. Já não sei. De bicicleta, poderia até ser se eu tiver um maluco, né, com jato, né, estilo J-Cass. O carro até poderia atingir. Então, vocês estão percebendo que a numeração das casas aqui foi uma... Vou voltar na condição original, tá? E aí vocês falaram bicicleta, o mais comum, ou carro, né? Só para vocês interagirem com o que possa ser, tá? Se o professor Glauco estiver no movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, como é que fica a equação? Pessoal, equação horária é assim, tá? Eu vou mostrar com o slide de baixo, o slide aqui de baixo, e depois eu vou voltar, tá? Se eu conseguir desmembrar, é uma função de primeiro grau, tá? E eu vou tentar até fazer de um jeito diferente, tá? Equação horária é o espaço depender do tempo, tá? Vocês olham muito na matemática assim, ó, espaço em função do tempo, tá? Ou y é igual a função de x, vai? Vocês veem muito na matemática. Só que eu não quero de forma burocrática, tá? Eu quero proporcionar que eu consiga analisar que depois de um certo tempo, aonde vai estar. Espera aí, se eu preciso pensar onde vai estar, eu preciso saber de onde ele começou o movimento, não é isso? Que é a posição inicial. Né? Preciso saber de onde sai. E o que proporciona o quanto o móvel ou corpo se movimenta? A velocidade. E essa velocidade depende do tempo. Tá? Que nem no caso aí, S igual. Da onde que iniciou o movimento? Onde o professor Glauco aqui iniciou o movimento? Deixa eu voltar dos anos 60. Ele não saiu aqui dos 160?
160. Sim. Tá? Essa velocidade vai poder ser positiva ou negativa. Não sei se eu vou conseguir falar hoje, mas semana que vem eu volto para confirmar com vocês, tá? Qual que é a velocidade que o Glauco estava? 10 metros por segundo. Lembrando, ó, se o 160 é metro, eu tenho que sempre ir com a mesma unidade. 10 vezes T. Tá? Ai, Glauco, puta, esse negócio de matemática, velho, não dá certo para mim. Tá, vamos lá o seguinte. Vocês, ok? No tempo zero, aonde o professor Glauco estava? No início, não é? E o início, qual posição que era? 160. Pessoal, 2 segundos depois, o Glauco anda 10 metros a cada segundo. 2 segundos depois, ele vai estar onde? Peraí, não entendi a pergunta. Ó, tá no 160. Ele anda 10 metros a cada segundo. 180? 2 segundos depois, Ah, tá. 180. Professor, minha bateria tá ó. acabando, tá? Se Hã? sair da reunião. Minha bateria tá acabando. Se eu sair da reunião é por causa disso. Ei, Laia, que pena. Tá? Mas acho que Pessoal, dá. 2 segundos depois, 200. Depois, 220. Depois, 240 e depois 260. 260. Vocês estão percebendo que se você mentalizar o que acontece, fica mais fácil para você fazer. E é um negócio usual. Não fica mais aquele Y e X, né? Contanto, se eu colocar num gráfico isso, pessoal, eu não sei se eu vou, tá? Acho que até dá, ó. Um gráfico, tá? Tempo e espaço. E aqui a função de primeiro grau. Tá ok, ó? Crescente. Tá? Tá. Aí vocês vão falar, ah, Glauco, como é que eu faço isso? Tá? Ó, tempo 2, 180. Esse aqui eu fiz no Excel. Tá? E aí, o resumo, vamos falar assim, dos gráficos. Pena que hoje não vai dar tempo da gente comentar aqui a respeito do regressivo, né? Quando a função é negativa, mas semana que vem a gente volta para fazer eles, tá? Quero que fique isso bem claro para vocês. Aí vocês vão falar o seguinte, vocês querem aprender como é que funciona o Excel? Pelo menos um pouquinho. Gente, aprende o Excel. A outra professora também já explicou uma vez. Explicou também pra gente. Eu treinei algumas vezes. Isso, olha. Treine. Treine porque... Opa, que ele não quer parar. Para aí. Deixa eu ver agora se eu... Compartilhamento. Deixa eu ver se eu acho o Excel agora. Tá? Pessoal, é o seguinte aqui. Vocês estão vendo o Excel, né? Sim. Tá? Uhum. Pessoal, depois vocês vão nos vídeos no YouTube, fuçam um pouco mais, tá? Tempo em segundos, espaço e metros, tá? Aqui, só aumentar um pouquinho a largura. Então, eu tinha lá 0, 2, 4, 6, 8 e 10, tá? Vamos lá, rapidão, centralizar. Aí, é o seguinte aqui, você consegue montar a equaçãozinha sua. Como? O espaço inicial era 160, mais 10 vezes o tempo aqui que é 0. Então, você vai estar no 160. Se eu copiar aqui e arrastar, olha o que acontece? Os mesmos números. Bingo. Excelente. Aí vocês falam assim, eu tenho muito problema com gráfico, tá? Ninguém quer que vocês desenhem gráfico por gráfico, dá um trabalho danado. O importante é entender. Vem aqui, ó, inserir um gráfico. Vamos pegar aqui, ó. Olha que bonitinho que já ficou, ó. Uma função de primeiro grau crescente. Se eu quiser ainda mexer nos tipos, tá?
Tem uns aqui que parece até os números, ó, dá para enfeitar bonitinho. Um dia que vocês vão fazer uma apresentação do crescimento de uma planta, bom, sei lá, tanta Isso que eu coisa ia que pode perguntar, acontecer. na escola presencial a gente vai usar? Puta merda, é o que eu falo às vezes até mais para o uso pessoal de vocês, tá? Muitas vezes você precisa o crescimento de alguma coisa, você vai poder utilizar. Pô, caramba. Tá? Acabei aqui apagando. Eita, vamos lá aqui. Tempo. Você seleciona, insere, gráfico, dispersão. Tá? É que às vezes ele é... Vamos colocar um título aqui, vamos, Glauco, tá? Aí aqui à direita, lembrando que o meu é mais antigo, tá? Das versões. Eu vou... Título dos eixos, olha lá, apareceu aqui, ó. Dá para colocar o tempo, tá? O que fica esquisito é aqui, ó. Na hora que você coloca, a digitação é normal, só que como ele está em pé, tá? Espaço em metros. Aí, ó, ficou bonitinho. Aí eu copiei daqui e pus lá, tá ok? Pessoal, depois vocês dão uma fuçada no YouTube, tem um monte de coisa. Dá para montar muita coisa aqui, tá? Eu, por sinal, utilizo muito daqui. Deixa eu tentar voltar rapidão lá. Na semana que vem, pessoal, tá finalizando o tempo aqui para nós. Olha, eu coloquei aqui o professor Nelson, mas vindo da 350 até 150. Semana que vem, nós vamos pegar já daí e colocar uma condição de encontrar. Do gráfico, vou mostrar para vocês uma condição de encontrar. Um encontro, tá, dos dois, tá? Então, vamos lá. Recapitulando, nós temos lá espaço, tempo, velocidade, tá? Quilômetro por hora para metro por segundo divide por 3,6, ao contrário, multiplica por 3,6, tá? Os mais comuns em termos de transformação de unidade está aqui. Não se esqueçam da favor e contra orientação, o positivo e negativo conta demais, porque daí você está mostrando para onde está indo, tá? Vigora muitas vezes o aluno, eu acertei o número, mas se você não colocou negativo, você está mostrando que está indo do lado oposto do que você está pensando, do comum, tá? A gente vai montar mais um semana que vem, ó, que aqui a gente vai pegar, deixa eu até voltar ao normal, tá? Agradeço bastante a participação de vocês, tá? Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem, tá? Que a gente quer verem vocês presencialmente logo mais, tá ok? Pessoal, aquele abraço, qualquer coisa, dúvidas, nós estamos ainda no chat, até vocês saírem, tá? Tá bom, professor. Tchau. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau, Thor.